E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre potenciação. Então vem comigo que hoje você vai aprender o seguinte, você vai aprender a compreender e aplicar todas as propriedades da potenciação na resolução de problemas. Então nós vamos passar desde as propriedades básicas da potenciação com expoente natural, vamos falar também sobre potenciação com expoente inteiro, racional e depois vamos falar um pouco sobre notação científica, assunto esse muito importante a partir de agora para as nossas questões do Enem, tá bom? Então, pessoal, vamos começar aqui falando sobre potência com expoente natural, tá bom? Que é o mais básico, aquilo que a gente aprende a princípio no ensino fundamental e que é muito importante para o nosso desenvolvimento, tá bom? Então, dados um número real positivo A e um número natural n, que é maior ou igual a 2, chama-se potência de base A e expoente n, o número A elevado a n, certo? Que é igual ao produto de n fatores iguais ao A, certo? O que é que isso aí está dizendo? Que está dizendo basicamente que a potenciação é uma multiplicação com n fatores iguais, tá bom? Então dá para a gente entender a princípio, né, já que a gente está tratando de números expoentes naturais, que a potenciação é a multiplicação com n fatores repetidos, tá bom? Então veja, por exemplo, se eu tenho 2 elevado à quinta potência, isso aí vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, eu tenho 5 fatores iguais a 2. No nosso caso aí, o A é igual a 2 e o N é igual a 5. Fazendo essa multiplicação aí, 2 elevado à quinta vai ser igual a 32, ok? Já no caso de uma potenciação com uma base na forma de fração, nós fazemos a mesma coisa, olha, 3 quartos ao cubo. Então, você vai fazer 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. Então, você multiplica aí numeradores entre si, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, tá bom? E aqui, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4 dá igual a 64, beleza? Então, mais um exemplo aqui, potências de 10 são muito importantes, olha, 10 ao cubo vai ser igual a 10 vezes 10 vezes 10, que isso aí, no fim das contas, vai ser igual a 1000, ok? Vamos agora estudar 5 propriedades fundamentais da potenciação. Essas propriedades aparecem independente do expoente ser natural, inteiro ou racional, ok? A nossa primeira propriedade é a da multiplicação de potências de mesma base. Então, nós temos o seguinte, olha, dados dois números reais A e B e dois números naturais não nulos M e N, A elevado a M vezes A elevado a N vai ser igual a elevado a M mais N. O que é que essa propriedade aqui está dizendo? Essa propriedade está dizendo, pessoal, que quando as bases forem iguais, como está acontecendo aqui, basta que você repita a base e some os expoentes, tá bom? Isso aqui facilita bastante na hora de você fazer os cálculos, porque multiplicar, em geral, é mais fácil que somar. Aliás, multiplicar é mais difícil que somar, ok? Então, veja alguns exemplos aqui para a gente entender. Se eu tenho 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, esse 2 ao cubo aqui, pessoal, pode ser expresso como? Ele pode ser expresso como sendo 3 fatores iguais a 2, como está acontecendo aqui, 2 vezes 2 vezes 2. E esse 2 ao quadrado pode ser entendido como 2 fatores iguais a 2, não é isso? Então, quando você tira os parênteses aí, na verdade você vai ter o quê? 5 fatores iguais a 2, que isso pode ser entendido como 2 à quinta, ok? De uma outra maneira, você bastava somar esses expoentes, olha, 3 mais 2 igual a 5, bom? Essa propriedade não se limita apenas a um produto de dois fatores, como nós fizemos aqui. Na verdade, se você tiver 3, 4, 5 fatores, quantos fatores você tiver, a propriedade é válida. Por exemplo, se eu tenho aqui, olha só, eu tenho 2 ao cubo
eu tenho aqui 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes 2 à quinta. Então, basta eu repetir a base, que é 2, e somar os expoentes. 3 mais 2 mais 5. 3 mais 2 dá 5, 5 mais 5, 10. Então, vai ser igual a 2 elevado à 10ª potência. Ok? Na multiplicação de potências de mesma base, repete-se a base e somam-se os expoentes. Então, esse é o resumo da propriedade que nós acabamos de ver, tá bom? Então, sempre que você tiver potência de mesma base, isso aí vai aparecer no exercício, basta que você repita a base, conserve a base e some os expoentes, beleza? A nossa segunda propriedade da aula de hoje é a potência de potência. Como é que funciona isso aí? É quando você tem um número elevado, um número real elevado a um outro número elevado a outro número. Por exemplo, se eu quisesse calcular aí 2 ao cubo ao quadrado, né? 2 está elevado a 3 e o 2 elevado a 3 está elevado ao quadrado. Você sabe que 2 ao cubo é igual a 8, né? Então, basta eu pegar esse 8 e elevar ao quadrado. 8 ao quadrado é igual a 64. Mas dá para a gente fazer de uma outra forma. Se a gente escrever cada 8 dessa expressão aqui acima como 2 vezes 2 vezes 2, então nós teremos o seguinte. 8 ao quadrado vai ser 2 vezes 2 vezes 2. E o outro 8 aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Olha, esse 8 aqui foi escrito como esse produto aqui. E esse outro 8 aqui foi escrito como esse produto aqui, ok? Então, juntando tudo aí, vai dar igual a 2 elevado a 6, né? Aplicando aí a definição de potenciação, ok? De maneira geral, nós temos o seguinte, que A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Ou seja, ao invés de você ter que elevar o que está dentro do parêntese e elevar de novo, basta que você faça uma multiplicação dos expoentes, ok? Então, resumindo, nós podemos dizer o seguinte, que na potência de potência, repete-se a base e multiplica-se os expoentes, ok? A nossa terceira propriedade é a divisão de potências de mesma base. Então, pessoal, o macete é o seguinte, se na multiplicação você somava os expoentes, na divisão você vai subtrair os expoentes, ok? Então, vamos ver aqui de uma forma mais rigorosa. Na divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes, ok? Então, deve-se observar o seguinte, a princípio, que A deve ser diferente de zero, A é a base. Então, a base tem que ser diferente de zero, por quê? Porque você está fazendo uma divisão. Então, o zero ele não pode aparecer no denominador da fração, tá bom? Então, A tem que ser diferente de zero e o M tem que ser maior que N. Como assim? Vamos ver com calma isso aqui. A elevado a M sobre A elevado a N é igual a A elevado a M menos N, tá bom? Então, a princípio, como nós estamos trabalhando com expoente natural, é necessário que esse M aqui seja maior do que o N para que a gente não entre em caso de expoente negativo, tá? Que ainda não é o nosso objetivo, ok? Vamos ver um exemplo, então. Se eu tenho 7 elevado a 5 sobre 7 ao quadrado, basta eu fazer o seguinte, olha, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, né? 5 fatores iguais a 7 no numerador e 2 fatores iguais a 7 no denominador. Então, eu corto aqui um 7 aqui com outro aqui, ó. Aí vai sobrar o quê? Sim, e aqui também, né? Um 7 em cima e um 7 embaixo, agora vai sobrar o quê? 3 fatores iguais a 7, ou seja, isso vai ser igual a 7 ao cubo, beleza? Então, isso a gente fez sem aplicar propriedade. Se a gente aplicar a propriedade agora, nós vamos ver o seguinte, olha, que 7 elevado a quinta sobre 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 elevado a 5 menos 2, que é igual a 7 ao cubo, beleza? Então, dá para verificar que a nossa propriedade aí funciona, ok? A nossa quarta propriedade que nós vamos estudar hoje é a distributividade em relação à multiplicação. O que é que significa isso? Quando você tem uma potenciação
que é comum a dois fatores, né, no caso aqui A e B, então você pode distribuir esse expoente para os dois fatores, certo? Então, quando você tem A vezes B elevado a N, esse N aqui está elevando A, está elevando B. Muitas vezes os alunos fazem alguma confusão com isso aqui, mas se lembrar dessas propriedades, você vai ter uma grande facilidade, tá bom? Então, propriedades foram feitas para serem usadas, ok? Então, vamos aqui, ó. 3 à quinta, aliás, 3 vezes 5 ao quadrado. Isso vai ser igual ao quê? 3 vezes 5 é 15, então vai dar 15 ao quadrado. 15 ao quadrado, pessoal, é igual a 225, tá? Mas essa não é a única forma de você resolver essa expressão. Você pode aplicar a propriedade, né? Você pode dizer que 3 vezes 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, de forma que 3 ao quadrado é 9 e 5 ao quadrado é igual a 25. E 9 vezes 5 é igual a 225, ok? Quinta propriedade, que é a distributividade em relação à divisão, tá? Então, a potenciação tanto é distributiva em relação à multiplicação quanto à divisão, beleza? Então, nossa expressão é o seguinte, se eu tenho uma fração aí, A sobre B elevado a M, então nós vamos ter A elevado a M sobre B elevado a M, tá bom? Então, esse M aí, que é o expoente, vai elevar tanto A quanto B, desde que esse B seja diferente de zero, não é isso? Então, vamos aqui ver exemplos com números. Então, se eu tenho 9 quintos ao quadrado, sem utilizar a propriedade, né, aplicando aí a definição de potenciação, nós vamos ter 9 quintos vezes 9 quintos. 9 vezes 9 dá 81, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a resposta vai dar 81 sobre 25. Se eu aplicar a propriedade, eu vou ter 9 quintos ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, que vai ser igual a 81 sobre 25 também, ok? Agora, pessoal, nós vamos analisar o seguinte, por que é que todo número elevado a zero é igual a 1, né? Desde que esse número não seja zero, tá bom? Então, o que é que acontece? Nós podemos demonstrar essa propriedade utilizando a multiplicação de potências de mesma base, da seguinte forma. Se eu tenho aqui um A elevado a zero vezes A elevado a N, então, eu tenho aí uma multiplicação de potências de mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Isso aí vai me dar A elevado a zero mais N. Mas eu sei que 0 mais N é igual a N. Então, isso aí vai dar A elevado a N. Ou seja, se o A elevado a zero vezes A elevado a N é igual a A elevado a N, isso significa, pessoal, que nós podemos dividir aí, ó, por A elevado a N, ambos os lados, e aí você vai ficar com A elevado a zero é igual a 1, certo? Então, desde que esse A não seja zero, todo número elevado a zero é igual a 1, beleza? Então, agora nós vamos falar sobre potência com expoente inteiro. Aqui é importante que o A definitivamente não seja zero, né? Que a nossa base não seja zero, porque nós vamos trabalhar com o inverso multiplicativo desse número. Então, a propriedade para o expoente negativo é o seguinte, sempre que eu tiver um N natural, A elevado a menos N vai ser o quê? 1 sobre A elevado a N. Então, a partir de agora, anote aí, guarda essa propriedade aqui, que ela é muito importante, tá? Sempre que aparecer um sinal negativo no seu expoente, você pode tirar esse sinal invertendo o número, tá bom? Vamos, então, aqui a uma observação, ó, N é um número natural não nulo, tá bom? E os exemplos. Primeiro exemplo, vamos aqui calcular 3 elevado a menos 2. Nesse caso, eu vou inverter o 3. O inverso de 3 é 1 sobre 3 e tirar o sinal do menos 2. Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2, que é igual a 1 nono, ok? Vamos aqui a mais um exemplo. Eu tenho 1 meio elevado a menos 3. Então, eu vou inverter esse 1 meio e tirar o sinal de menos, de forma que nós vamos ficar com o inverso de 1 meio vai ser 1 sobre 1 meio, né, elevado ao cubo. Aí eu vou
calcular 1 meio elevado ao cubo, que dá 1 oitavo. Então, eu tenho 1 sobre 1 oitavo e a resposta vai ser 8, tá bom? Aplicando aí a divisão de fração, tá bom? Vamos a mais um exemplo. Raiz quadrada de 2 elevado a menos 2. Então, você tira o sinal, inverte o número, você vai ficar com 1 sobre a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Como a raiz é quadrada e o número está ao quadrado, então esse 2 aqui no expoente anula a raiz, de forma que nós vamos ficar com 1 meio, ok? Agora vem uma observação importante, né? Nós já falamos sobre esse inverso. Definir como um inverso vai ser bom para a gente, porque no caso das frações nós não precisamos sempre fazer esse cálculo colocando 1 em cima, basta inverter mesmo, né? Trocar o numerador pelo denominador e vice-versa, tá? Olha só, desde que o a não seja zero, a elevado a 1 igual a 1 sobre a é chamado de inverso de a, que é o inverso multiplicativo, é o número que você multiplica o a, que vai dar igual a 1, tá bom? Então veja, por exemplo, esse caso aqui, ó. Eu tenho 2 terços elevado a menos 1. Então, o número elevado a menos 1, basta que você inverta. Que é o inverso de 2 terços? 3 meios, né? O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. E isso serve para todas as frações, ok? Potência com expoente racional. Agora nós vamos entrar na parte onde as frações aparecem no expoente, tá bom? Então, para começar a explicar isso aí, nós vamos analisar qual o significado dessa expressão, 2 elevado a 1 meio, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Vou pegar 2 elevado a 1 meio e vou multiplicar por ele mesmo, né? Então, se as bases são iguais, basta eu repetir a base e somar os expoentes. Ou seja, eu vou ficar com 2 elevado a 1 meio mais 1 meio. E eu sei que 1 meio mais 1 meio é igual a 1. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 1, que é 2. Ou seja, pessoal, o que nós estamos fazendo aí, a grosso modo, é o quê? É pegando um número que elevado ao quadrado é igual a 2, tá bom? Então, qual o número cujo quadrado é 2? É a raiz quadrada de 2, tá? Então, eu posso dizer que 2 elevado a 1 meio equivale à raiz quadrada de 2, tá bom? Então, daí vem uma regra que pode ser generalizada. Se eu tenho um 2 aqui no denominador do meu expoente, esse 2 ele vem para cá. Por que não tem um 2 aqui? Porque na raiz quadrada fica subentendido que o índice da raiz é 2, ok? Então, se o índice da raiz é 2, não precisa colocar, você já sabe que é uma raiz quadrada, certo? Então, se há um número real e n é um número natural maior ou igual a 2, a nossa regra diz o seguinte, que a elevado a 1 sobre n vai ser igual a raiz enésima de a. Ou seja, aquele n que aparece no denominador vem para o índice da raiz, tá bom? Índice do radical. Aí vamos aos exemplos. 8 elevado a 1 terço. Esse 3 que está aí no denominador vai virar o índice do radical, ou seja, vai ser a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. 9 elevado a 0,5. Nós precisamos transformar esse 0,5 em uma fração. 0,5 é igual a 1 sobre 2, então vai ficar 9 elevado a 1 meio, né? 1 sobre 2, que isso vai ser igual a raiz quadrada de 9, que vai ser igual a 3, tá bom? Vamos aqui a mais um exemplo. Eu tenho 3 elevado a menos 1 meio. Nesse caso, tanto tenho fração, quanto tenho um número decimal. Aliás, um número negativo, ok? Então, vamos aqui aplicar o expoente negativo, né? Basta você inverter e colocar o expoente sem o sinal. Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1 meio. Agora você vai pegar esse 3 elevado a 1 meio e vai transformar em uma raiz, né? Como o denominador é 2, então vai ser a raiz quadrada, né? 1 sobre raiz quadrada de 3.
Racionalizando esse número aqui, pessoal, multiplicando tanto em cima quanto embaixo por raiz quadrada de 3, ó, multiplico por raiz de 3 embaixo e em cima, nós vamos ter o seguinte, que quando eu racionalizo, a resposta vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 3, ok? Outro exemplo é 8 sobre 27 elevado a 1/3. Esse 3 aí, no denominador, está me dizendo o quê? Que eu vou ter uma raiz cúbica, tá? Então, eu vou ter que calcular a raiz cúbica de 8 sobre 27. Raiz cúbica de 8 é 2 e raiz cúbica de 27 é 3. Então, a resposta dessa questão é 2/3, ok? Uma regra mais geral é o seguinte: a elevado a m sobre n vai ser igual a raiz com índice n de a elevado a m. Ou seja, esse m aqui que está no numerador, ele vai ser o quê? Vai ser o expoente do a dentro da raiz. E esse n aqui continua sendo o índice, como a gente já estudou, tá bom? Então, vamos aqui aos números, não é isso? Se eu tenho 2 elevado a 3/5, esse 3 aí vai ser o expoente do 2 e esse 5 vai ser o índice da raiz. Então, vai ficar assim, ó, raiz quinta de 2 ao cubo, tá? E 2 ao cubo a gente sabe que é 8. Então, a resposta vai ser raiz quinta de 8, ok? Mais um exemplo, eu tenho aí 1/2 elevado a 3/4. Esse 3 vai ser o expoente do 1/2 e esse 4 vai ser o índice do radical. Vai ficar raiz quarta de 1/2 elevado a 3, tá bom? E 1/2 elevado a 3 a gente sabe que é 1/8, tá? Então, a resposta final vai ser raiz quarta de 1/8, tá bom? Agora, vamos aqui a mais uma. Eu tenho raiz quadrada de 5 elevado a 2/3. Esse 2 vai ser o expoente da raiz quadrada de 5 e esse 3 vai ser o índice do radical. Então, vai ficar assim, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 5 ao quadrado, tá bom? Então, como eu tenho aqui um expoente ao quadrado e uma raiz quadrada, corta esse com esse aqui e você vai ficar com raiz cúbica de 5 como resposta, tá bom? Mais um exemplo, eu tenho 1/3 elevado a menos 2/3. Então, vamos aqui aplicar, primeiro, expoente racional, né? Vai transformar em raiz, de forma que o expoente vai ficar menos 2 e o índice vai ficar igual a 3, tá? Então, ficou assim, raiz cúbica de 1/3 elevado a menos 2. 1/3 elevado a menos 2, pessoal, é a mesma coisa que o 3 elevado a 2, tá bom? Então, vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é igual a raiz cúbica de 9, ok? Beleza, pessoal. Agora nós vamos entrar no assunto de notação científica, um assunto muito importante que cai bastante no Enem, então é importante que você tire todas as suas dúvidas e chegue no Enem sabendo bastante notação científica, tá? A notação científica é utilizada para fornecer a ideia de ordem de grandeza de um número, tá bom? Então, quando é que ela é utilizada? Na astronomia, por exemplo, ela serve para representar números com valores muito altos, com muitas casas decimais, muitos zeros, né? Já na química e na biologia, por exemplo, pode servir para representar valores muito pequenos, valores infinitesimais, né? Então, veja o que é agora a notação científica, tá? O que é notação científica? É o produto de dois números reais, tá bom? A princípio, entenda isso. Notação científica, você vai ter ali uma multiplicação de dois números reais. Um deles está nesse intervalo, maior ou igual a 1 e menor que 10, e outro é uma potência de base 10, tá bom? Então, a gente pode representar essa notação científica assim, ó, produto de dois números. Esse aqui é maior ou igual a 1 e menor que 10, esse A, e esse 10 elevado a n é a nossa potência de 10, né? Esse n é um número inteiro, tá bom? Veja só os exemplos. Se eu tenho aqui 300 e quero transformar esse 300 em notação científica, como é que eu vou fazer?
Veja só, pessoal. O número inteiro, no número inteiro a vírgula vai ficar depois do último algarismo, ou seja, aqui subentende que tem uma vírgula e subentende que tem um zero, tá bom? Só que, como nós falamos, na notação científica você vai ter que ter um número entre 1 e 10. Para esse número entre 1 e 10 aparecer, você vai ter que mover a vírgula algumas casas decimais aqui, certo? Ó, deixa eu mudar de cor aqui para a gente ver. Colocar aqui um amarelo, pronto. Você vai mover duas casas decimais aqui, tá? E o número agora, o número entre 1 e 10 vai ser o que? O 3, né? Certo? Então, para o número continuar o mesmo, já que você moveu duas casas decimais, o 300 vai ser representado por 3 vezes 100, tá bom? Esse 100, pessoal, pode ser representado como a potência de base 10. 100 é 10 ao quadrado. Então, em notação científica, 300 é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado, ok? Agora eu tenho 0,0052. Para eu encontrar qual é o número entre 1 e 10, eu vou mover essa vírgula aqui algumas casas, olha. 1, 2, 3. E o número vai ser 5,2. Então, eu vou ter o seguinte, olha. 5,2 vezes 0,001. Esse 0,001 é 10 elevado a menos 3, tá bom? Veja uma dica interessante, olha só. Aqui eu movi a vírgula duas casas decimais para a minha esquerda, tá bom? Então, por isso que o expoente aqui é 2. Aqui eu movi 3 casas decimais para a minha direita, por isso que o expoente aqui ficou 3 negativo, tá? Então, o expoente diz respeito a quantas casas decimais você vai mover, tá? E para onde você vai mover essas casas, ok? Mais um exemplo, eu tenho aí 32,45, não está em notação científica porque não tem um número entre 1 e 10. Para aparecer o número entre 1 e 10, eu tenho que pegar essa vírgula, tirar daqui e colocar entre o 3 e o 2. Ou seja, meu número entre 3 e 10 vai ser 3,245. Isso vezes 10, né? Já que eu movi a vírgula do seu lugar. Escrevendo em notação científica, nós vamos ficar com 3,245 vezes 10 elevado a 1. Vamos aí a mais um exemplo. Eu tenho 5.249. Como nós já falamos, no caso do número inteiro, a vírgula está aqui no último, depois do último algarismo, né? Vírgula 0. Vou fazer aqui, né? Aí, o que é que acontece? Para deixar esse número entre 1 e 10, eu tenho que mover essa vírgula para cá. 1, 2, 3. Então, a resposta correta para essa questão vai ser o quê? 5,249, tá? Aqui no lugar desse 8 é um 9. 5,249 vezes 10 ao cubo, ok? Então, pessoal, aula de hoje, muita informação, muita propriedade, mas não se desespere, tá? Matemática só se aprende praticando, tá bom? Então, por isso que eu preparei uma lista de exercícios abaixo desse vídeo. Você vai baixar a lista de exercícios e vai resolver todos os exercícios que você conseguir. E os que você não conseguir, pode contar conosco aí lá na nossa comunidade, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e eu te vejo aí na próxima aula.